Oi, irmão Lee. Oi. Pelo sorriso animado, parece que recebeu boas notícias. Eu soube do retorno do Senhor e estou ceando no banquete do Cordeiro. Estou muito contente. Isso merece uma comemoração. Graças ao Senhor. Mas vamos falar sobre o recebimento do Senhor. Foi como subir uma escada de carro. Como assim? Cada degrau foi um tranco. Então foram muitos obstáculos, não é? A verdade é que não há como evitar. Tem gente que fala maldosamente só para confundir o certo do errado, para a gente não investigar o caminho verdadeiro. Quem poderia aceitar isso? Peraí, quem faz isso? Enganar de propósito? Que maldade! Essas pessoas se escondem na igreja e, sem nosso discernimento, nós vamos ser enganados, o que tira a nossa chance de entrar no reino dos céus. Então, nos conte em detalhes, para desenvolvermos esse discernimento. Um dia, o irmão Yang da nossa igreja me disse: o Senhor Jesus retornou, é Deus Todo-Poderoso. Voltou para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento a partir da casa de Deus. É realmente uma notícia maravilhosa. Com certeza. Quando ouvi isso, nem sei descrever a alegria que senti. Emoção. Palavras não são capazes de expressar as emoções que senti naquele momento. Mas não pense só na alegria. Temos que ouvir a voz do Senhor e recebê-lo. Certo. E muitos investigavam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, quando o pastor Wei da nossa igreja voltou de viagem e entrou. É ele chegando. Vejo que vocês estão fazendo uma reunião. Pastor Wei, estamos lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso. Quer ler com a gente? Irmãos e irmãs, eu entendo que todos anseiem pelo retorno do Senhor. Mas vocês não podem ouvir os sermões da Relâmpago do Oriente. Não, Pastor Wei. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Ele expressa a verdade e nos mostra toda a verdade sobre a história real da Bíblia, o mistério da encarnação e como Deus julga e purifica as pessoas e como Deus determina o destino e o final de cada pessoa. E ele também mostra a senda para se ganhar a salvação e entrar no reino dos céus. Mas como isso é possível? A Bíblia contém a totalidade da salvação de Deus. E Deus não poderia fazer a obra ou se expressar fora da Bíblia. Viu só? Estudei a Bíblia a vida inteira e tenho certeza que toda a palavra de Deus e sua obra estão registradas nela. O que estiver fora da Bíblia é pura heresia. Não, mas olha... Então, não importa, não investigue a Relâmpago do Oriente. Caso você queira ouvir algum sermão, eu prego para você. Parece que o pastor Wei não quer deixar os fiéis investigarem o verdadeiro caminho. É sim. Felizmente li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Entendi um pouco da verdadeira história da Bíblia e aí não fui feito de bobo. Então é melhor conversar com seu pastor e pedi-lo que não engane seus irmãos e irmãs. Foi o que eu fiz. Fez? O pastor Wei deu uns resmungos e me ignorou. E o que você falou? Pastor, você diz que toda a palavra de Deus e sua obra estão na Bíblia e qualquer coisa fora dela é heresia. Mas, infelizmente, eu não concordo. Certo. O que está dizendo tem uma base bíblica? O Senhor Jesus alguma vez disse essas palavras? Certo. O Espírito Santo disse essas palavras? É a pergunta certa. Você diz, toda a palavra de Deus e sua obra estão na Bíblia. Mas o apóstolo João disse, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. É isso mesmo. Como explica esse versículo? Tem um conflito aí, né? Você disse que qualquer coisa fora da Bíblia é heresia. Mas quando o Senhor Jesus fez a obra de redenção, ela não estava fora do Velho Testamento? Correto. Pelo que você disse, isso também não nega e condena as palavras e a obra do Senhor Jesus? É muito pior que isso. Tais palavras condenam até a aparição e a obra do Senhor nos últimos dias. O que o Senhor Jesus profetizou? O que ele disse? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Apocalipse profetizou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor vier, ele abrirá o pergaminho e romperá os 7 selos. Isso se refere às declarações nos últimos dias do Senhor Jesus que retornou. Isso mesmo. Foi o que eu disse. Disse tudo isso a ele? Olha como eu fico impaciente. Continue, continue. Tá. Pastor Wei, estariam as palavras que o Senhor expressa nos últimos dias registradas de antemão na Bíblia? Impossível. A cada etapa da obra, Deus inaugura uma nova era e expressa novas palavras. Isso. Como poderiam já estar na Bíblia? Pois é. O que veio primeiro, a Bíblia ou a obra de Deus? A Bíblia produziu a obra de Deus ou a obra de Deus produziu a Bíblia? É claro que a obra de Deus veio primeiro. A Bíblia é somente um registro da obra de Deus na era da lei e na era da graça. Certo. Sendo bem direto, Sim. a Bíblia é só a história da obra passada de Deus, não é mesmo? Está absolutamente certo. Pastor Wei,
O Senhor diz que as palavras e a obra de Deus se limitam ao que está na Bíblia. E que qualquer coisa fora da Bíblia é heresia. Mas isso não é só uma falácia? Exatamente. Deus é o Senhor da criação. E a riqueza dele tudo abrange. Sim. A completude da obra de Deus poderia ser só os limitados registros da Bíblia? Deus não poderia fazer novas obras ou expressar novas palavras fora da Bíblia? Isso não é delimitar, menosprezar e blasfemar contra Deus? Certo. Aí perguntei para ele. Pastor Way, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, abre o pergaminho e expressa a verdade para purificar e salvar a humanidade. Sim. Mas você condena e resiste porque as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso estão fora da Bíblia. E nos engana e impede de investigar o verdadeiro caminho. Está tentando nos impedir de ouvir e receber o Senhor de propósito? Exatamente. Eu não sei se você é servo ou inimigo do Senhor. Certo. Tudo que eu perguntei para ele era verdade, não é? Era sim. O pastor Way nos devia uma explicação, não? Devia sim. Ele só ficou lá, balançando a cabeça, pasmo e resmungando sem responder. Parecia um dicionário com a tinta apagada. Eu não entendi. Ficou sem palavras. Ele pode ter ficado sem palavras para comunicar a verdade. Mas é o melhor em espalhar falácias maldosas. E o que quer dizer com isso? Não deixar você investigar a Relâmpago do Oriente me torna um pecador? Não torna? Se peço que se atenha à Bíblia, qual é o problema? Eu tenho medo que seja enganado. Será que não percebe? Tá bom, pode parar. Escute com atenção. A Bíblia é o alicerce da nossa fé. Por 2000 anos, a comunidade religiosa baseia a crença no Senhor na Bíblia. Pode-se dizer que crer no Senhor é crer na Bíblia. E que a Bíblia representa o Senhor. Desde que nos atenhamos à Bíblia, entraremos no reino dos céus e ganharemos vida eterna. Estão vendo só? É assim que ele é. Deus é o Senhor da criação. E a Bíblia é só um registro histórico da obra passada de Deus. Certo. Como isso estaria no mesmo nível de Deus? É óbvio que não está. Pastor Way, Deus é o Criador dos céus, da terra e governa sobre todas as coisas. A Bíblia pode fazer isso? Não. Deus pode fazer a obra de redenção e salvar o homem. A Bíblia pode fazer isso? Não pode. Deus pode expressar a verdade e fazer a obra de julgamento. A Bíblia pode fazer isso? Não. Não pode. Quando diz que a Bíblia representa o Senhor, não estaria blasfemando contra Deus? Exatamente. O pastor Way usa um fluxo de palavras quando interpreta a Bíblia. Mas quando ouviu minhas perguntas, como ele reagiu? A fonte infinita de palavras dele secou. Pois é. Ele queria falar muito mais. Só que a lógica não estava no discurso dele. Não mesmo. Pastor Way, o Senhor Jesus disse claramente: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. As palavras do Senhor são claras a respeito. A Bíblia é só testemunho da obra de Deus. É verdade. Não existe vida eterna na Bíblia. Certo. E a Bíblia não pode dar vida às pessoas. Isso. Só Deus é fonte da vida e somente Ele pode dar verdade e vida. Só seguindo os passos de Deus e aceitando a provisão das palavras de Deus Todo-Poderoso, que é Cristo dos últimos dias, ganhamos a verdade e a vida. Exatamente. Como pastor, você não nos guia na busca e investigação do verdadeiro caminho. Em vez disso, com todas as forças, espalha falácias que a Bíblia representa o Senhor e que, atendo-se a ela, entraremos no reino dos céus. Isso mesmo. Mantendo-nos limitados à Bíblia, não está tirando nossa chance de sermos elevados e entrarmos no reino dos céus? Pastores e presbíteros se esforçam para exaltar a Bíblia e fazer com que a tratem como Deus. O objetivo é serem idolatrados e seguidos como especialistas na Bíblia. Isso. Eles querem manter as pessoas sob firme controle. É uma tentativa de pegar o que é de Deus, competir com ele e estabelecer um reino próprio. Certo. Foi isso que os fariseus fizeram na época deles, não foi? Exatamente. Pastor Way, naquele tempo os fariseus se atinham às Escrituras por teimosia. Eles usaram o texto das Escrituras para condenar o Senhor Jesus. Sim. E o crucificaram, levando a nação de Israel à morte. Foi uma lição trágica. Você não só desperdiçou a lição, como anda pela mesma senda que os fariseus. Você resiste a Deus, vai para o inferno e quer levar os fiéis com você. Isso o torna malicioso, não? Se ele tivesse qualquer temor a Deus no coração, teria parado antes de começar. Escuta, eu vi o pastor Way abaixar a cabeça e fechar a cara. Ele estava pensando no que O disse. olhar estava perdido. Não olhou nos olhos de ninguém. Ficou constrangido demais para olhar nos olhos. Largou a xícara de chá e segurou a bengala firme. Ele quase pediu desculpas. Eu sou pastor e é minha responsabilidade impedir que investiguem a Relâmpago do Oriente. Ih, olha só. Não permitir que saiam da Bíblia é ser responsável com a vida de vocês e ser leal ao Senhor. Não tenho como errar conduzindo meus fiéis assim. É um tremendo vexame e uma teimosia brutal. Muito bem. Agora chega desses sermões. Voltem para suas casas. Todos para casa. Pelo menos ele foi embora. Ele foi embora mesmo.
Mas ele ia trancar a igreja. O quê? Mas os irmãos e irmãs que acreditam sinceramente no Senhor ainda queriam investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Graças a Deus. Um dia estávamos todos em reunião. Meus irmãos e irmãs tinham acabado de receber o Senhor e palavras não expressam a alegria que sentimos. Estavam todos cantando e dançando. Não consigo pôr em palavras como estava o clima lá. Mas não fique só falando como estava feliz. Por que não canta e dança pra gente? O quê? Não, eu tenho vergonha. Acreditam que ele tenha mesmo vergonha? Cristo se manifestou nos últimos dias para realizar sua obra e falar entre os homens. Suas palavras julgam, purificam, nos conduzem para a senda correta da vida. Ele me transformou com suas palavras para eu desfrutar vida nova de amor a Ele. Para! Ei, para com isso! O que está fazendo? E olha, o pastor voltou. Você aceitou a Relâmpago do Oriente e agora está tentando roubar o meu rebanho, Interessante. Agora o rebanho do Senhor é o rebanho dele. Ei, você não tem o menor respeito por pastores e presbíteros? E agora tem outro aqui. Pelo bem de vocês, o pastor Wayne dá duro e usa truques. O quê? Se esforça muito. Não sabe que impedir você de investigar a Relâmpago do Oriente é pro seu bem? O pastor Wayne está tão inquieto agora que as pernas dele estão até mais finas. Não, é a bengala dele. Pois bem. Escuta, irmão Lee, pensa nisto. Se a Relâmpago do Oriente fosse o caminho verdadeiro, o pastor Wayne teria aceitado. Na minha opinião, no quesito receber o Senhor, deveríamos todos ouvir o pastor Wayne. O pastor Wayne acreditou no Senhor a vida toda. Se ouvirmos o pastor Wayne, não tem como... Se ouvirmos o pastor Wayne, não tem como errar, não é mesmo? É tudo farinha do mesmo saco. Quando pararam de falar, a irmã Lee, que investigava o caminho verdadeiro, disse... Como fiéis no Senhor, temos que ouvir as palavras do Senhor. Sim. O Senhor Jesus alguma vez pediu que ouvíssemos o pastor? O pastor ouve a voz de Deus? É por aí. Ele pode nos levar a receber o Senhor? Já é difícil para nós ouvirmos a voz do Senhor e ver sua manifestação. E volta e meia você vem nos perturbar? Não acha que já nos prejudicou bastante? Ele se colocou muito bem. Posicionamento forte e fundamentado. Agora, irmãos e irmãs, vocês foram enganados, foram sim. Não. Sobre esperar a vinda do Senhor, precisamos basear nossas ações nas profecias da Bíblia e nas palavras do Senhor. O que diz em Apocalipse 1:7? O que diz lá? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E Mateus 24:30 diz... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando o Senhor vier, será sobre nuvens. Quem disser que o Senhor virá encarnado, mente. Qualquer um que não venha sobre nuvens não é o Senhor Jesus e não podemos aceitar de jeito nenhum. Olha, mas é falácia atrás de falácia, impressionante. Agora vem com essa de quem disser que o Senhor virá encarnado, mente. O Senhor Jesus já falou tais palavras? Não falou. O Espírito Santo já falou tais palavras? É claro que não. Então em que ele se baseia para dizer que o Senhor não retorna encarnado? Ele Opa! Essa fala era minha. É que eu estou irritado. Com toda a razão. Há muitas profecias na Bíblia sobre o retorno do Senhor. Exatamente. Além de profecias sobre o Senhor aparecendo sobre nuvens, também há profecias sobre o Senhor vindo escondido em carne. Isso mesmo. Mas esse pastor continua erroneamente insistindo que o Senhor só vai retornar sobre nuvens. Não é enganar descaradamente as pessoas? Sim, é. Pastor Way, o Senhor Jesus disse, estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Também... Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. O Senhor profetizou que quando ele retornar, virá como Filho do Homem. Filho do Homem significa que ele vai nascer do homem. Ele terá a humanidade normal. O Espírito de Deus e o Senhor Jesus, após a ressurreição, que era um corpo espiritual, não podem ser chamados de o Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus disse que viria como Filho do Homem, significa que o Senhor retornaria encarnado. Isso mesmo. A manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso cumpre a profecia da vinda do Filho do Homem. Deus vem escondido em carne nos últimos dias e forma um grupo de vencedores antes do grande desastre. Só depois do grande desastre, Deus vai aparecer sobre nuvens para os povos de todas as nações. Isso cumpre esta profecia em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Pastor Way, quando o Senhor vier sobre nuvens, a obra de Deus de salvar a humanidade estará completa. Sim.
Nesse momento, todos que rejeitarem, resistirem e condenarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias vão cair em desastre, em lamentação e rangerão os dentes. Esse pastor é muito perigoso. Pastor Way, sinceramente, o Senhor sempre pede que aguardemos a chegada do Senhor sobre nuvens e nos impede de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Isso não arruina nossa chance de sermos elevados e entrarmos no reino dos céus? Exatamente. De que forma você é diferente dos fariseus na época deles? Não tem diferença nenhuma. O Senhor Jesus disse, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Amém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito? E depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Amém. Resistindo a Deus dessa forma, não tem medo de serem amaldiçoados por ele? Eles foram muito prejudicados pelo pastor. Não importam as circunstâncias. Qualquer Senhor Jesus que não venha sobre nuvens não deve ser aceito por nós. O quê? Se resistir a Relâmpago do Oriente é resistir ao Senhor, então eu vou cometer o pecado de resistir a Deus. Parece até que um fariseu viajou no tempo. Isso. Pastor Way, a Bíblia diz, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Pastor Way, você espalha falácias absurdas e prega a ideia que quem prega que o retorno do Senhor será encarnado mente. Você nega e condena o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, abertamente. Isso. Usa falácias maldosas para enganar os fiéis e fazer com que os sigam na resistência à obra de Deus nos últimos dias. Certo. Transforma a comunidade religiosa no acampamento de Satanás, um inimigo de Deus. Exatamente. Isso não faz de você um autêntico anticristo? Quando expôs a verdadeira face do pastor, ele deve ter ficado furioso e perdido a paciência. Eu sou um pastor! Como pode dizer que sou um anticristo? E por acaso não é? Que ridículo dizer isso! Eu acredito que o Senhor Jesus é Cristo e não neguei nem resisti ao Senhor. Como eu poderia ser um anticristo? Não importa o que diz, creio que só o Senhor Jesus é Cristo e Salvador. E não creio em mais ninguém além do Senhor Jesus Cristo. Diz acreditar no Senhor Jesus Cristo. Mas como pode fazer isso? Eu? Já ouviu o que o Senhor Jesus disse? Por que você acha que não ouvi? O Senhor profetizou muitas vezes que ele retornaria encarnado como Filho do Homem. Mas já parou para analisar o que fazem? O que fazemos? Vocês espalham a falácia de que quem prega o retorno do Senhor encarnado mente. Não estão negando as palavras do Senhor e o condenando descaradamente? O Senhor disse que ele voltaria e nos pediu para sermos virgens sábias, para ouvirmos o clamor da chegada do noivo e então recebê-lo. E quanto a isso, o que você faz? Você se recusa a procurar e também usa truques para nos impedir de procurar e investigar. Onde está expressa a realidade da sua crença em Jesus Cristo? Você não aceita as palavras do Senhor. Não obedece a ele de forma alguma e ainda ousa se considerar um crente em Jesus Cristo? Eu sou um pastor. Acreditei no Senhor minha vida inteira. Dizer que eu não creio em Jesus Cristo não passa de uma grande piada. Acha que simplesmente manter o nome do Senhor Jesus é o que significa ser crente em Cristo? Isso representa obediência e conhecimento de Cristo? Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressa a verdade e faz a obra de julgar e purificar as pessoas. Isso basta para provar que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Você se recusa a aceitar Deus Todo-Poderoso, em vez disso resiste a ele e o condena. Obviamente, não tem conhecimento de Cristo, nem admite que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Eu creio apenas no Senhor Jesus. A única coisa em que crê são as 3 palavras, o Senhor Jesus. Ora, do jeito que despreza a verdade em Cristo e se torna um inimigo de Deus, eu acho... O que você acha? Que se você tivesse vivido há 2000 anos, teria resistido ao Senhor Jesus e o pregado na cruz. Vou lhe dizer como as coisas funcionam. Eu trabalhei duro, me esforcei muito para estabelecer essa igreja. E se alguém, não importa quem, vier aqui pegar meu rebanho, vai virar meu inimigo. Estou avisando. Se voltar à minha igreja pregando a Relâmpago do Oriente, vou garantir que vá preso. A face demoníaca do anticristo é sem dúvida revelada. Isso mesmo. Se os fatos não tivessem revelado isso, não teríamos sequer ousado pensar que essas nobres pessoas que se intitulam servos de Deus são, na verdade, um grupo de não crentes. Isso. Um grupo de anticristos que odeiam a verdade e a Cristo. Isso mesmo. Me lembrei de uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus. Além disso, nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus.
Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a ele. São pedras que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como os seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? Amém. Se não fosse a manifestação e a obra de Deus encarnado nos últimos dias, revelar esses servos malignos e anticristos escondidos na igreja, seríamos enganados e desgraçados, sem nem saber por quê. É verdade. Hoje a comunidade religiosa é controlada pelas forças malignas do anticristo. Como crentes no Senhor, se não nos apressarmos em romper as limitações e amarras dos anticristos e aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias, seremos vítimas do desastre e acabaremos sendo punidos. Temos que espalhar o evangelho, continuar testemunhando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E permitir que mais pessoas que creem em Deus e anseiam por sua aparição escapem do controle dos anticristos. E sigam os passos do Cordeiro.